O tempo não faz barulho, mas é ele quem decide tudo. Ele nunca foi visto, nunca foi tocado, e ainda assim é a prisão invisível onde cada ser humano cumpre a sua sentença. Está presente em todos os lugares, no aniversário que insiste em voltar, nos rostos que se transformam diante do espelho, nas cidades que lentamente desmoronam até virar ruína silenciosa. O tempo corrói o que existe, mas permanece intocável. Não há lugar onde possa ser segurado, não há superfície onde ele deixe marcas próprias. Ele não é partícula, não é onda, não é objeto. É apenas uma medida? Ou será um palco invisível onde a própria realidade se desenrola? Einstein nos deu a primeira pista de que o tempo não é absoluto. Ele não corre igual para todos. Quando nos movemos em alta velocidade, o tempo desacelera. Em regiões afastadas de grandes massas, ele se estica, como se fosse borracha cósmica. E isso significa que aquilo que chamamos de um segundo aqui pode não ser o mesmo segundo em outro lugar distante do universo. O tempo é maleável, um tecido que se curva sobre o peso da gravidade. Mas, se pode ser dobrado, esticado, comprimido, será que ele é realmente sólido? Ou será apenas um truque matemático que usamos para organizar aquilo que chamamos de experiência? A prova de que o tempo não é tão estável está também dentro de nós. Pense no tempo psicológico. 1 minuto dentro de um elevador parado pode se arrastar como se fosse uma eternidade, enquanto 1 hora de risadas ao lado de quem amamos desaparece num piscar de olhos. Quando o coração dispara de ansiedade, cada segundo parece multiplicar-se em 100, mas quando nos perdemos em algo prazeroso, quando nos entregamos ao fluxo do instante, o relógio se torna irrelevante. O tempo físico e o tempo subjetivo não concordam. E se são tão diferentes, qual dos dois é o verdadeiro? Talvez o tempo seja apenas um filme já gravado. Imagine que a vida inteira é uma película cósmica e todos os momentos, desde o primeiro choro até o último suspiro, já estão inscritos em quadros invisíveis. O que você chama de presente é simplesmente o quadro iluminado pela luz da consciência, agora. O projetor continua girando, mas os quadros já existem. E isso nos coloca diante de uma questão sufocante. Se o futuro já está lá, se cada decisão já foi inscrita antes de você nascer, então o livre-arbítrio não passa de uma ilusão. Somos apenas espectadores de nossas próprias vidas, assistindo a um roteiro que não podemos mudar? Mas a outra opção não é menos perturbadora. Se o futuro não estiver definido, também não somos livres. Vivemos aprisionados ao abismo da incerteza, incapazes de prever o que nos aguarda no minuto seguinte. A cada escolha, carregamos a angústia de não saber aonde ela levará. Estamos acorrentados, seja ao destino inevitável, seja à dúvida infinita. O tempo, de qualquer forma, é prisão. E, quando voltamos os olhos para o presente, o dilema se intensifica. Esse instante que juramos sentir, que acreditamos viver, será que ele existe de fato? Filósofos sugerem que o presente é apenas um ponto infinitamente pequeno, um corte microscópico entre o passado e o futuro, como uma linha tênue que separa dois abismos. Se for assim, nunca estamos realmente vivendo, apenas atravessando fronteiras de algo que já passou em direção a algo que ainda não chegou. O presente pode ser apenas um truque da mente, uma ilusão criada para que não enlouqueçamos diante do infinito. E então surge o paradoxo mais profundo de todos. Se o tempo começou no Big Bang, o que havia antes do tempo existir? Se um dia o universo foi disparado em expansão, o que havia no momento anterior ao primeiro instante? E, mais perturbador ainda, se um dia o tempo terminar, o que restará quando os ponteiros pararem de girar? Alguns cientistas falam de um universo fora do tempo, um estado onde não existe antes nem depois, apenas eternidade. Talvez o tempo não seja um rio em fluxo contínuo, mas sim um livro já completo. E nossa consciência, limitada, é apenas o leitor que percorre suas páginas na ordem que chamamos de vida. Se for assim, nada flui, tudo está já inscrito, e o movimento é apenas ilusão. Mas, e se um dia descobrirmos como virar essas páginas na ordem que quisermos? Se pudermos voltar ao passado, ou saltar para o futuro como quem escolhe qual capítulo reler, o que faríamos com essa liberdade? Seria possível mudar algo, ou apenas confirmar que nada pode ser alterado? O dilema do tempo é este: viver como se houvesse um amanhã, mesmo sem nenhuma garantia de que ele realmente virá. No fim, o tempo é o grande silêncio. Ele envolve todas as coisas, mas nunca responde. É invisível, mas inescapável.
A cada segundo que passa, estamos sendo conduzidos para algum lugar que não compreendemos, um destino que não escolhemos, mas que também não conseguimos recusar. E quando voltamos os olhos para esse abismo, percebemos algo ainda mais vasto do que qualquer medida humana. O tempo não fala, mas dita, não se mostra, mas governa. É a prisão invisível onde todos nós estamos confinados. Então fica a pergunta inevitável: se o tempo é prisão, o que seria estar verdadeiramente livre? Talvez a resposta esteja além daquilo que chamamos de espaço, porque se o tempo é o fluxo, o espaço é o palco. E o palco também pode ser ilusão. No próximo capítulo, vamos atravessar esse outro véu, o espaço, o lugar onde o tempo se desenrola. Mas cuidado, o que você chama de realidade pode não passar de mais uma sombra projetada no vazio.